tarde. Olá, Mário. Boa tarde. Continuamos Sandra. aqui nas palavras cruzadas a usar a unidade em Cristo, não é? E esta semana tivemos o privilégio de encontrar a chave, Exatamente. não é? Quando se encontra uma chave é sempre bom, é Exatamente. sempre muito positivo. Encontramos a solução, não é? Para o problema da Exatamente. unidade da Igreja. E qual é essa chave? O apóstolo Paulo, que era um homem muito preocupado com a unidade da Igreja, ele construiu uma igreja muito dispar, muito multicultural. As suas igrejas, nomeadamente esta que vamos hoje falar mais, que é a igreja de Éfeso. Éfeso era um empório comercial constituído por muitas nacionalidades, pessoas de todo o mundo estavam ali. E ele pressentiu, ele teve a noção de que de facto era importante descobrir qual seria aquilo que ele diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Quer dizer que era necessário que todas as coisas tivessem esta unidade, que descobrissem esta unidade. E a unidade, como é que nós podemos ter unidade? Vamos lá ver se temos culturas diferentes, se temos até cor da pele diferente, no caso, se somos de raças distintas, como é que podemos encontrar a unidade? A unidade encontra-se realmente em Cristo. Cristo deu a sua vida e distribui a sua graça salvadora por todos os homens, independentemente do seu sexo, da sua raça, da sua religião, inclusive, não é? E era isto que ele queria transmitir. Até porque nós vemos que Paulo tinha esta preocupação em vários livros que já estudámos, não é? Mas aqui ele volta a estar preocupado com esta separação que havia num povo que deveria estar realmente unido agora, mas que continuava a manter, não é, aquela distância, aquele distanciamento que Cristo havia anulado, não é? Nós sabemos que a raça, a etnia, a religião são sempre alguns fatores que levam à violência, que levam ao distanciamento entre as pessoas, à não é? incompreensão também. Exatamente. E aos problemas entre as pessoas. Hoje vemos isso no nosso mundo. Vemos isso muito concretamente agora com o problema dos refugiados, dos imigrantes que tentam fugir, enfim, da guerra e da desgraça que ocorre nos seus países e que procuram, enfim, países ou situações mais calmas e que depois o problema da rejeição que eles têm, dos outros que estão bem instalados e que não querem serem incomodados. O ser humano é assim mesmo, por natureza, egoísta e tardio a compreender outros. E este sentimento é um sentimento que percorre todas as gerações Paulo foi um dos discípulos, digamos assim, que se preocupou verdadeiramente com isto. Não é? Em duas dimensões, não é? O que diz aqui a lição é que foi em duas dimensões. Exatamente. Não é? O que é interessante foi na dimensão da Igreja, não é? Exatamente. Mas também na própria dimensão do universo. Onde ele nos diz que para uma coisa e para outra a solução é Cristo. Tanto nas coisas que estão nos céus como as que estão na terra. O que é mais curioso em ser Paulo a ter esta atitude é que a cultura judia, a cultura dos judeus deste século, da altura dos contemporâneos de Paulo, era de facto muito dada a exclusivismos. Quer dizer, os judeus consideravam-se um povo particularmente especial. Eles consideravam que não eram como os outros. Consideravam problema da superioridade. Da superioridade. Era uma raça e, de alguma maneira, isso perdurou, enfim, ao longo das gerações e das culturas e de todos os tempos. Eles consideravam... E nós vemos isso, por exemplo, até nas lições que estudámos no trimestre passado, quando Paulo foi preso no templo, não é? Ele foi preso... Acusado injustamente de ter levado, não é? Alguém, por causa do muro que vamos falar, alguém que era gentil, o Trófimo, não é? Quer dizer, que foi levado, segundo eles diziam, não foi de facto, mas ele era acusado de ter levado alguém, de ter cometido uma ilegalidade tremenda que era punida com a morte. Era punida com a morte. Era levar alguém gentil para além do muro do templo. Reparem bem como é que eles viviam esta questão dos estrangeiros, dos gentios, dos outros, não é? E Paulo, apesar de ter crescido nesta cultura, foi um homem que, depois de se converter, compreendeu verdadeiramente o que era, o quão inclusivo era o Evangelho de Cristo. E vemos que, por exemplo, quando ele no templo é preso, quando depois começa a fazer um discurso perante os outros, ele vai dizer que houve um anjo que lhe disse que ele seria o apóstolo dos gentios, que primeiro teria que pregar aos gentios. E quando ele diz esta barbaridade,
então toda a gente o quer prender e matar. Porquê? Porque disse alguma Porque vez... eles não eram dignos sequer de Como é que é possível? existir alguém Como era... para pregar com ele. Este para Deus ele. que lhe apareceu não pode ser o Deus que nós conhecemos, porque este Deus primeiro importa-se connosco. Portanto, nós vemos o exclusivismo do povo judeu nesta altura. Jesus foi bastante inclusivo no seu Foi muito ministério, inclusivo. não é? Nós vemos Cristo que foi muito Jesus- inclusivo. Aliás, Jesus disse a um homem que era gentil que Exatamente. não encontrei de fé tão grande quanto Em a deste Israel, homem. exatamente, Estás a ver? exatamente, Portanto, exatamente. Paulo realmente preocupava-se com este tema porque naquela altura ele era fundamental, mas, ó Mário, ele é fundamental hoje ainda. E claro. Não é? E claro. a lição depois fala-nos e aparece aqui uma palavra nova que é a palavra bênçãos, não é? Exatamente. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é isto de bênçãos. O que é que tu achas que é isto de bênçãos? Bom, Deus dá-nos tudo, assim, e a gente não precisa fazer nada. nós com Paulo, aliás, apreendemos uma expressão que é em Cristo e com Cristo, não é? Paulo fala muito aqui no texto, o propósito de Deus no final, no plano de salvação, é reunificar todas as coisas através de Cristo, não é? Através de Cristo. Por isso é que a expressão que ele usa muito, em Cristo ou com Cristo, e ele usa muitíssimo nesta epístola aos Efésios. E então, nesta introdução logo do primeiro capítulo de Efésios, não é? Ele diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, mais uma vez. Assim, aliás, podemos ver o texto, porque o texto é muito interessante. Como Exatamente. nos escolheu. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, mais uma vez. Portanto, ele usa muito este conceito da adoção, quer dizer, nós fomos considerados filhos, não é? No processo da salvação nós somos adotados. Um filho verdadeiramente não é um filho adotado em termos genéticos, se quisermos, em termos carnais, em termos biológicos, em termos físicos. Ele de facto não é nosso, não é sangue do nosso sangue. Mas este termo da adoção é um termo que encaixa muito também no conceito da justificação. Quer dizer, nós somos justificados. O que é que isto quer dizer? Ser justificado ou ser adotado como filho é a mesma coisa. Nós, sem o sermos, somos considerados e somos iguais a. Portanto, quando somos justificados, nós somos considerados justos, apesar de não sermos, através de Cristo. Somos como sempre, tudo isto acontece através de Cristo. Isto é de facto extraordinário. O conceito da adoção na teologia paulina está sempre presente. Nós somos adotados como filhos. E nós somos adotados como filhos. E depois Deus dá-nos tudo. Temos bênçãos infinitas, não precisamos fazer nada. Temos a bênção mais importante, que é a bênção da graça, não é? Agora, dizer que temos tudo e que a vida vai... Não precisamos fazer nada. Não fazer, e a vida nos vai correr todas bem. Não, Cristo ensinou-nos uma realidade, enfim, infelizmente, neste mundo terrível, tereis que aflições, é, neste não é? mundo tereis aflições. É que às vezes as pessoas procuram Deus e procuram Cristo nesta expectativa de que tudo vai ser... a teologia da facilidade, se quisermos. Não é? E não é verdade. Mas este texto que tu leste há bocadinho tem outro problema, que é, fala-nos que nós fomos predestinados. O que é isso? Predestinados. Então, nós nascemos com um destino traçado? É verdade. Como é que é? Este conceito, que também é muito de Paulo, de que fomos predestinados para a salvação. Não é? Fomos predestinados para a salvação. O que, dito assim, quer dizer, parece que faz-nos crer que há uns outros que são predestinados para a perdição. Não é? Sim. Pela lógica humana, será isto. Nós somos predestinados para a salvação, não é? Assim como outros serão, coitados, predestinados já. E não há nada a fazer. Esta é aquela doutrina da predestinação. Ora bem, nós sabemos bem que não é assim, porque Cristo também nos ensinou, e aquele texto muito célebre de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele... Todo, não é? Aqui não há exceção. Portanto, a dádiva, a graça, se quisermos, a salvação, é dada gratuitamente a quem? A todos. Mas há uma condição, claro,
que é que temos que aceitar essa graça. A tudo condição aquilo que não é nele extraordinária, crer, não é apenas aceitar. Aceitar é o quê? É crer, é aceitar esses méritos de Cristo em nosso favor. Portanto, Isto é, Deus é tão oferece a simples, salvação a todo o mundo, oferece a salvação a todo o mundo. não é? Agora, se eu não aceitar essa oferta que Ele me dá, É claro. então Deus serei- sabe perfeitamente se nós vamos ou não vamos aceitar o dom. Sim. Isso é verdade, porque Desde Deus o sabe princípio tudo. até o fim, Ele sabe Ele tudo. sabe tudo. Mas pelo facto de saber tudo, isso não condiciona a nossa escolha. Quer dizer, a sua sabedoria eterna de tudo o que vai acontecer no futuro não predispõe a minha escolha. Isso é muito importante. Não me limita, Deus não não é? influencia a minha escolha. Exatamente. Se há uma coisa que Deus respeita no ser humano é exatamente a sua liberdade de escolha. E Deus não nos força a aceitá-lo, como não nos força a rejeitá-lo. As decisões importantes em termos de salvação são sempre nossas. Bom, Mas a vontade de Deus é que todos nós todos aceitemos, aceitemos, não é? E que todos realmente aceitemos. obtenhamos a salvação, verdade? E a tal parede? A tal parede do templo, que exatamente. falámos há A pouco. tal parede do templo, a tal parede que Paulo conhecia muito bem, quer dizer que ele, aliás, que ele viveu, o problema da prisão dele foi acusado de ter passado a parede, alguém ter passado a parede por sua influência. Portanto, esta parede, que no fundo é a parede hoje que existe, hoje o homem cada vez mais, e aliás agora Nós criamos muitas paredes. criamos não é? muitos muros, fazemos muros, os alemães fizeram, depois da guerra e depois da separação, fizeram o muro do célebre muro de Berlim, que depois caiu, não é? Mas já se construíram muitos mais depois desse, que se fala menos até, que são menos conhecidos, mas há muitos muros que separam coisas, que separam Muros físicos, mas muros também físicos. existem muitos E também há outros muitos- muros. Exatamente. Também há Há outros outras muros. paredes que nós, Nós com somos o nosso peritos em fazer preconceito, separações por causa dos criamos. preconceitos que criamos, é verdade. E esse é um problema muito grande. E então, a lição fala-nos de uma coisa muito interessante. Há certos países, nomeadamente a Índia, onde o próprio cartão de identidade, o cartão de cidadão, como nós chamamos agora, define a religião e a religião não, a casta e a condição social, se quisermos, da pessoa. E isso, quando É ela como se mostra fosse o um seu selo, cartão, não é é? um selo Fica ali marcado. que define uma coisa tremenda, que é a sua origem estatuto, social, não é? o seu estatuto. Digamos que aquela pessoa está marcada como se fosse um animal, como se fosse gado, marcada com ferro, não é? E não pode fugir dessa E marca. nós sabemos que é difícil eles transitarem de uma casta Muito para a outra, difícil. não é? Ora bem, Muito e isso tem sido e continua a ser um problema de guerras e de separação entre as pessoas. Ora bem, é esta parede, é esta situação que Paulo diz que com Cristo termina. Mais uma vez, a inclusão do Evangelho leva a que não haja separação entre pessoas de sexos diferentes, de igual ou diferente, de cores, negros ou brancos ou amarelos, não importa a condição social, não importa se tu és rico, se tu és pobre, se tu és, enfim, intelectualmente muito Superior. dotado, muito superior, ou se és humilde na tua condição, não interessa, porque o que é importante para a aceitação na comunidade cristã é Cristo, é o aceitar Cristo. E isso é, de facto, aquilo que derruba as paredes, não E é? nesta lição, ele vai falar de outra parede, que não era uma parede física, mas que era uma parede cultural terrível, não é? E religiosa, que era a circuncisão. Circuncisão. Não é? E era uma guerra tremenda entre Claro, os gentios claro. e os judeus, Porque porque os judeus Porque não os judeus cediam, não é? abdicavam Pois. desta condição. Se tu quiseres ser cristão, diziam eles que eram cristãos, mas judeus cristãos, atenção, que aceitaram Cristo, muitos deles que andaram com Cristo. Sim, sim. Aquilo foi, no Concílio de Jerusalém, foi uma coisa tremenda, quer dizer, porque estou convencido que até alguns dos apóstolos defenderiam aquela ideia de que, sim senhor, nós temos que ensinar aos gentios que eles têm que se tornar filhos de Abraão. Para se tornarem filhos de Abraão têm que ser circuncidados e depois disso, sim senhor, podem ser cristãos. Quer dizer, era um conceito, mais uma vez, um conceito judeu, não é um conceito Nós sabemos que segregacionista, até se o quiser. próprio Timóteo teve que se sujeitar Claro.
para poder depois estar em contato com os judeus. Timóteo, que era, enfim, que nem sequer era filho de pai e mãe judeus. A mãe, sim, era judia, mas o pai não era. Portanto, mas mesmo assim, até porque os outros, a pressão era tal que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, o circuncidou, para que não houvesse, para que ele fosse aceito na comunidade. Para que ele pudesse penetrar. E aqui vemos uma coisa curiosa em Paulo, por acaso, já agora um parênteses sobre este assunto. Quer dizer, vamos lá ver. Para não escandalizar a comunidade judia, não é? Ele ele forçou um bocadinho a sua consciência, não é? Porque ele sabia que aquilo não era imprescindível, nem fundamental para o jovem Timóteo. Mas, apesar disso, e o próprio Timóteo compreendeu isso e aceitou, apesar disso, ele, portanto, praticou de facto a circuncisão com Timóteo, que já não era uma criança, era um jovem. Portanto, vemos aqui, mais uma vez, até uma personalidade interessante, ele que muitas vezes é considerado, enfim, um batalhador muito pouco dado a ceder. Mas também se deu um bocadinho a pressão, Mas também se deu. Ele era humano, nós também cederíamos, não é? Ele sofreu pressões terríveis. Mas é interessante que em Colossenses 2:11 diz: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do vosso corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Portanto, era isto que Paulo tinha que pregar. Ele pregava, digamos, agora há uma circuncisão nova. É uma circuncisão, digamos, espiritual. Não física, não praticada por mãos humanas, mas é uma circuncisão do coração. Não é uma marca física, mas é uma marca espiritual. É uma marca espiritual. Não é? Isto para um judeu devia ser... Era qualquer coisa dramático ouvir estas coisas. Devia ser partir tudo aquilo em que eles tinham crescido, não é? E toda a sua estrutura. Exatamente. Não é? Temos que compreender que não devia efetivamente ser fácil, não é? Unidade num só corpo, este é o objetivo. Exatamente. É? O problema é que o nosso corpo, e és médico e sabes isso muito bem, não é? O nosso corpo não é todo igual, não é? Ainda bem, existem vários órgãos, não é? Essa parte tu dominas melhor do que eu. Sim, existem órgãos, mas... Têm funções diferentes. Mas há uma unidade no funcionamento e há um objetivo, digamos. E esta imagem da Igreja como um corpo é uma coisa extraordinária, porque, de facto, quando nós vivemos numa homeostasia, isto é, num equilíbrio entre as funções, e os tecidos e os órgãos trabalham todos, digamos, para um objetivo. O objetivo é o equilíbrio de estados, quer dizer, é o equilíbrio na circulação, é o equilíbrio nas funções do rim, nas funções do fígado, portanto, tudo isto tem como objetivo a pessoa estar numa situação de bem-estar físico e psíquico, não é? Todo o nosso organismo luta para esse equilíbrio, para esse equilíbrio. E, portanto, aquela imagem de que o cérebro é muito importante para o bom funcionamento, é fundamental realmente, mas a própria extremidade do dedo, nós quando temos um panarício na ponta do dedo... Parece que nos dói o corpo todo. Exatamente, nós não estamos bem de forma nenhuma, não é? Dói-nos até a alma, não é? Porquê? Porque, de facto, qualquer pequena coisa, não é, provoca uma alteração, não é, no funcionamento. E no corpo de Cristo, todos são importantes. A pequena falangeta do dedo até ao coração, que é um órgão de facto importantíssimo, até ao cérebro, até à retina e à vista, etc. Portanto, qualquer função é fundamental para bom desempenho orgânico, para o desempenho fisiológico que nós precisamos. E, portanto, esta imagem da Igreja numa unidade de funcionamento é uma imagem, de facto, muito feliz que o apóstolo Paulo foi buscar para nos ajudar a compreender esta noção. Aqui tem um textinho que diz assim: como membros do corpo de Cristo, todos os crentes são animados pelo mesmo Espírito e pela mesma esperança. Exatamente. Este é o equilíbrio que nós procuramos, não é? Exatamente. É estarmos todos em comunhão do Espírito, e aqui o Espírito tem a ver com o Espírito de Deus, não é? E estarmos também na mesma esperança. E esta esperança é que um dia nós vamos estar num sítio melhor, Jesus vai vir e todas as tribulações que aqui vamos tendo, não é, vão terminando. Exatamente. Esta questão da unidade dos cristãos, nós, como igreja específica, falamos muito da unidade dentro da nossa igreja. E incomoda-nos a todos muito quando há divisões, quando há grupos que se degladiam, etc. Isso acontece muito e tem acontecido sempre. Mas, às vezes, somos também
muito pouco tolerantes em relação a outros cristãos, quer dizer, que têm pontos de vista. Somos quase como os judeus. Somos um bocadinho como os judeus, exato. Temos um bocadinho o problema dos judeus. Temos a noção, ou temos a ideia de que estamos perfeitamente certos na doutrinária, na nossa doutrina, somos imbatíveis na nossa doutrina e esquecemos para já que os outros pensarão também da mesma forma. E isso torna-nos, de alguma maneira, às vezes um pouco, digamos... Com complexo de superioridade, digamos. Exatamente. E quando existe alguém com complexo de superioridade, é de facto difícil existir unidade. É claro que nós não somos, por circunstâncias várias, não somos propriamente ecumenistas, isto é, não defendemos muito a ideia do ecumenismo, porque sabemos que pode ter por detrás uma filosofia um pouco antibíblica, não é? Sim, e também pode ir contra alguma doutrina. Em alguma das doutrinas nossas, é verdade. Mas isso não nos deve afastar da ideia central de que existem justos, existem pessoas que se irão salvar dentro de outras denominações. Sim. E, portanto, temos que ter isto presente. Assim como existem pessoas, joio no meio da nossa seara, do nosso trigo. E, portanto, aquela ideia que só por sermos desta igreja ou daquela igreja somos diferentes, não. Nós temos que ter sempre a noção de que o que nos salva não é a igreja, o que nos salva é Jesus Cristo. E, portanto, temos que ser... Temos que ter a humildade suficiente para aceitar que há sempre coisas boas a aprender nos outros lados. Nos outros lados. Não é? As pessoas trabalham bem em certas áreas nos outros lados. Porquê não aprender com elas? Porquê não ir? Porquê não nos relacionarmos? Porquê não procurarmos um trabalho em comum? Não é? Naquilo que... Porque, afinal de contas, nós estamos aqui neste mundo, e dizemos isto tanta vez, para ser o sal, não é? Ora, o sal dentro do saleiro, junto com o outro sal, não faz nada. Claro. Não é? Portanto, nós temos que sair e espalhar o sal no sítio onde não há sal. Claro. Isto quer dizer que nós temos que nos relacionar com as outras pessoas. E às vezes, Mário, eu noto que nós temos alguma dificuldade nisto. Porque normalmente, quando nos vamos relacionar, vamos sempre na perspectiva de que vamos ensinar-lhes. Vamos dizer-lhes como é que é. Não é? Não notas isto também? Não temos muito o espírito de que podemos aprender. Isso. Isso é verdade. Não é? E a lição diz-nos claramente, existem pessoas nos outros sítios, pessoas que provavelmente nós nem conhecemos e que nos podem ensinar muitas coisas, não é? Verdade. E neste aspecto eu acho que nós temos que trabalhar bastante, porque é difícil. A ideia-chave da unidade está num texto muito bonito do apóstolo Paulo, que diz, pois há uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, não é? O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É uma coisa, realmente o apóstolo Paulo era um poeta que escrevia com uma... escrevia em condições, como nós sabemos, só de pensar que esta carta foi escrita numa prisão, não é? Um homem acorrentado, provavelmente a ditar isto para um escriba, é uma coisa que a mim, pelo menos, me impressiona imenso, quer dizer, uma pessoa que nestas condições teria apenas a preocupação da sua situação física, não é? Quer dizer, estava ali em sofrimento, etc., e ele está preocupado com a igreja de Éfeso, uma igreja que ele amava, uma igreja onde ele teve. E é curioso que ele escreve para esta igreja todas estas recomendações, dá a um emissário, que é, agora não me lembro quem, o nome, mas não importa muito, mas com o objetivo não só de ele levar para aquela igreja, mas também para as outras igrejas que ele já tinha fundado. Porque ele sabia que a unidade era fundamental. E para nós ainda é, por isso é que temos o privilégio de estarmos a estudar ainda estes 3 meses, não é? Vamos estudar sobre este tema. Eu achei interessantíssimo esta primeira frase que aparece aqui, que diz assim, o cristianismo é uma religião de relacionamentos. Relacionamento com Deus e uns com outros. Sim. Espetacular, porque nós às vezes pensamos que o importante do cristianismo é apenas a primeira parte, é a relação com Deus. Eu considero a parte mais fácil. Não sei o que é que tu achas. Mas relacionar-nos com Deus é muito fácil. Deus ama-nos, Ele tolera-nos, Ele perdoa. Enfim, há uma ideia muito bonita, que é a ideia da cruz nos relacionamentos, não é? A cruz tem, digamos, aquele a trave vertical, tronco vertical, que nos mostra que, de facto,
O relacionamento com Deus é a base e é que mantém a cruz direita, não é? Mas depois tem o braço horizontal, que é a base do relacionamento com os nossos irmãos, não é? E isso é de facto, só pode haver equilíbrio se nós tivermos estas duas vertentes, digamos, em 90 graus, não é? Se dermos tanta importância a uma como a outra. Mas é mais fácil ter um relacionamento com Deus, é ou não? Porque o relacionamento com Deus é uma coisa individual, que eu faço, que eu posso fazer, mas depois o outro que está ao meu lado e que sofre e que precisa de mim, enfim, isso é mais complicado. Deus sabe tudo, Deus conhece. Deus ajuda. Não precisas de fazer assim grande coisa, não é? Porque Deus conhece. Mas lá depois, está, a lei tem estes dois aspectos. A própria lei, não é? Exatamente. Tem amar a Deus sobre todas as coisas e depois, acabou aí? Não. É a parte vertical, é o relacionamento horizontal que precisa realmente de Sabes, a grande precisamos de amar os outros como a nós mesmos. A grande dificuldade aparece submeter-nos a... Exatamente. Tudo que nos obriga a vergar é difícil. Exatamente. Nós, por exemplo, ficamos sempre muito chateados quando alguma coisa cai ao chão, não é? Pois temos que baixar e ir lá buscar. Temos que nos humilhar. E a submissão aliás, é terrível. A história de sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo, como dizia Paulo. Isto é qualquer coisa contrário à nossa natureza. Sim, não é? A humildade nós, por natureza, tendemos a considerar-nos, queremos sempre para nós, primeiro para nós e depois para nós ainda, e a seguir ainda para nós e depois E se calhar ainda nós. Temos esta tendência porque é a nossa natureza. Aliás, Deus conhece isso e por isso é que nos compreende tanto e nos ama tanto, no sentido de nos reabilitar, enfim, e de perceber que Ele próprio, como Cristo, não é? Tendo tudo, despejou-se de tudo o que era. Sim, o símbolo supremo da humildade. Exatamente, deu-nos o exemplo supremo, porque sujeitou-se a uma morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo, não é? Para nos tornar possível a salvação, de outra forma nós não teríamos hipóteses nunca de pensar em vida eterna. E isso, hoje, Ele concede-nos o privilégio de podermos ajudar outros a manifestar, a fazer um bocadinho, enfim, uma pequena amostra do amor que Ele nos teve, se nós de facto olharmos para aqueles que estão ao nosso lado e que precisam de nós. Ainda sobre a lição de quarta-feira, houve aqui um aspecto que nós não falámos. Dos dons, exatamente. Os dons. Às vezes faz sabemos que confusão, o Espírito de Deus que concede uns para isto, outros para aquilo. Lá está, é o problema do corpo, não é? Os órgãos do corpo têm funções diferentes, não é? Mas trabalham todos para o mesmo. Os pés talvez tenham uma função muito menos digna, entre aspas, que as mãos, não é? Quer dizer, um pianista quase que não precisa dos pés, mas das mãos precisa muito. Mas aquele que não tem mãos consegue tocar com os pés. Não, e não é só isso, quer dizer, o pianista, isto é um exemplo, mas depois há as outras funções. O baterista, por exemplo, já precisa muito do pé, quer dizer, e nós precisamos de todo o corpo a funcionar como um todo para a harmonia global. Basta perguntares assim a alguém, olha, o que é que acha que eu posso tirar, não é? Pois. Tem alguma peça a mais? A pessoa diz logo, não, está tudo certo e está tudo como deve ser. Mas, no entanto, quando vemos esta parte dos dons espirituais, às vezes ficamos assim um bocadinho, deixa lá dizer isto, com uma santa inveja, não é? Pois. Não termos o dom que se calhar Deus concedeu a outro, mas porque é que Ele não me concedeu a mim? O outro canta tão bem, eu por acaso não tenho esse dom, não sei se tu tens, mas cantam tão bem, não é? E é um dom tão visível, porque é que eu não tenho esse dom? E muitas vezes a unidade na igreja também é afetada por isto, não é? Mas podemos imaginar o seguinte, quer dizer, o corpo de Cristo funciona quando os dons são postos ao serviço de outrem, porque o objetivo da igreja, do funcionamento da igreja, é sempre o alcançar os outros, quer dizer, ministrar o ensinamento primordial da graça redentora de Cristo aos outros. Porque nós temos façam discípulos, batizem, façam discípulos, é o discipulado, é a questão do discipulado. Como é que nós podemos fazer discípulos de outros se não funcionarmos como um todo? Se alguém não olhar para nós como um grupo de facto, um grupo especial e organizado. Se nós próprios temos contendas internas, lutas intestinas, isso leva sempre à desagregação do grupo e aos poucos resultados depois no testemunho, etc. Depois a pessoa chega e diz, mas eu vou me meter naquela confusão, é melhor não, mas vou ficar como estou.
estou, não é? E aí somos a tal pedra de tropeço. Exatamente. E Deus permita que nunca o sintamos. O fundamento é realmente alcançar os perdidos, alcançar aqueles que não têm o conhecimento, não é? E estes dons nós temos que entender, nem todas as pessoas têm o mesmo dom, porque há a necessidade da variedade dos dons. Da variedade. Não é? E Ele temos que mesmo aceitar isto. concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, não é? Exato. Outros para evangelistas, para pastores e, portanto, pastores e mestres. Parece que isto vai crescendo em grau de importância, em grau de importância, e chegamos de facto aos pastores. Mas somos de alguma maneira todos nós envolvidos nesta comissão do discipulado. É engraçado que aqui surge uma palavra, não é, na lição de quarta-feira, que é a tal viagem que fazemos todos, não é? Exatamente. E diz que todos estamos juntos nesta viagem. Exatamente. E é necessário que existam dons diferentes, existam situações diferentes onde podemos exercer o nosso discipulado para que possamos alcançar mais pessoas. Repara, tu és médico, não é? Se todos fôssemos médicos, ia ser um problema, não é? Porque depois não havia músicos. Claro. Ou pelo menos não havia, sei lá. Claro. Portanto, há necessidade de termos variedade de dons para que o maior número de pessoas possa ser atraído. Claro. E isso vemos com facilidade nos próprios discípulos, não é? Exatamente. Olhamos para os discípulos e vemos, por exemplo, Paulo tinha um dom, não é? Todos nós olhamos para Paulo e dizemos, ainda há pouco dizias, como é que é possível ele ignorar a sua própria situação e estar... Isto é a unidade em Cristo. Exatamente. Não é? E é isto que é requerido de cada um de nós. Ele realçava de facto esta importância e falava desta submissão em Cristo. Submetei-vos uns aos outros em Cristo. Nós, como já vimos, não temos por natureza a tendência para fazer isso. Sim, sermos humildes, sermos... Até porque nós apelamos muito à autossuficiência. Exatamente, não é? E no nosso século mais ainda, cada um tem que Nós somos capazes sozinhos, podes fazer, tu consegues, não é? Fazer tudo, criar as tuas condições, desenrascares-te tu por ti, porque se não fizeres por ti, mais ninguém vai fazer, faz. Não é? E este é um conceito muito difundido na nossa cultura ocidental, sobretudo. Exatamente. Não é? E agora vem-nos esta ideia: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é uma coisa que só o Espírito Santo pode trabalhar no coração de cada um e fazer isto. A humildade, quer dizer, nós sabermos ouvir o outro, que até parece menos instruído que nós, parece talvez menos importante, é uma pessoa enfim, que se senta sempre lá atrás, mas depois também pode dizer e aconselhar e falar e dizer, sobretudo se estiver realmente no temor de Cristo. E a humildade no temor de Cristo é uma coisa extraordinária. E ele diz em Efésios esta frase: enchei-vos do Espírito, porque só cheios do Espírito é que nós podemos passar, digamos, por esta fase de conseguir submeter-nos uns aos outros. Penso que a gente tem que terminar, mas Mário, eu gostaria de terminar aqui com esta frase que diz assim: uma profissão de religião introduz os homens na igreja, mas o caráter e a conduta é que mostram se eles se acham em ligação com Exatamente. Cristo. É por isso que nós admiramos Paulo, não é? Porque o seu caráter e a sua conduta efetivamente mostravam a ligação que ele tinha com Cristo. E o estudo destes temas, o objetivo principal é que cada um de nós também caminhe nesta direção. Nessa direção. Não é? Há ainda uma ideia final que eu achei muito interessante, que é a ideia do lar, enfim, da união entre o marido e a esposa, entre a mulher e o marido, e os pais e os filhos, e ser essa também a situação na igreja. Digamos que Cristo é o esposo, a igreja é a esposa, e esta unidade que existe na família, que existe porque nós precisamos destas imagens práticas para depois percebermos o que é que Cristo queria dizer com isso, quando o esposo que vem para tomar a esposa, etc. Na segunda vinda de Cristo. Pronto, é isso mesmo. A esposa sendo a igreja, Cristo é o marido. E esta unidade e esta união profunda que existe entre Cristo e a igreja, que é representada exatamente na união que existe no casamento, que nós consideramos uma coisa tremendamente importante, porque nos traz, de facto, estes conceitos de unidade. E este trimestre vamos estudar particularmente este assunto. Vamos ver se chegamos à lição número 12 e estamos bem unidos. E estamos mais unidos, exatamente. Não é? Significa que as lições nos foram úteis. Surtiram efeito, não é? Porque
na lição número 13 já devemos estar na unidade plena. Na unidade plena, exatamente. Mário, foi um Pois prazer bem, muito foi um grande prazer estar também. contigo. Foi um Está prazer bem? também estar estes assuntos. Estaremos cá na próxima semana, Na próxima se Deus semana. quiser. Não nós, mas Outros, outros. para darem continuidade ao estudo. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus.